As Bestas de Satã eram um grupo de satanistas da província da Itália que foram responsáveis por induzir vários suicídios e assassinatos. O caso ganhou destaque em todo o mundo por serem os casos mais cruéis e chocantes da história da Itália, ficando atrás apenas da Segunda Guerra Mundial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, e antes de eu começar a te contar todos os detalhes desse caso, se você gosta de vídeos de casos criminais e teoria, se inscreva aqui no canal, porque todas as terças, quartas e sextas nós temos vídeos novos por aqui, tá bom? Esse caso foi um caso pedido pelo inscrito Dunker. Muito obrigado por seu pedido. Se você tem um caso que você gostaria de conhecer, é só comentar aqui embaixo pra mim que eu anoto e trago aqui pra você, tá bom? Então agora deixa eu te contar como tudo isso aconteceu. O grupo liderado por Paolo Leone nasceu em 1997 na Itália. E os seus principais membros eram Nicolas Samponi, que trabalhava como balconista e tinha uma vida totalmente normal até entrar para o grupo. Andrea Valper. O Andrea trabalhava, mas também era um usuário de droga. As pessoas que conheciam ele diziam que ele era extremamente cativante, que todo mundo que estava ao seu redor adorava a sua companhia e que também ele sabia ser muito persuasivo quando queria. Os demais membros do grupo eram Mário Marcione, Pietro Guerrilha, Marcos Zampolo, Ero Monteroso, Chiara Maria e Fábio Tolles. Essa era a formação inicial desse grupo e aos poucos outras pessoas também foram entrando no grupo também. O grupo costumava se encontrar nas ruas da periferia de Milão para fazer uso de bebidas, usar drogas e também ouvir metais pesado, que era o estilo musical preferido da galera que participava ali desse grupo. E ao longo do tempo, o grupo também foi começando a praticar violência entre os membros do grupo mesmo e também praticar alguns rituais satânicos. O Andrea Volpe não era o líder do grupo, mas depois que o Andrea entrou para o grupo, os rituais, os crimes e os abusos cometidos pelo grupo começaram a se intensificar e também começaram a ser planejados. Antes, o grupo apenas cometiam para se divertir ali entre eles, algumas vezes depois de beber bastante ou de usar muitas drogas, mas depois que o Andrea entrou para o grupo se tornou de fato uma seita e eles começaram a praticar rituais satânicos e também violência, porque o André dizia que a prática dos rituais, combinado com o uso excessivo de drogas e álcool, fazia se sentir cada vez mais poderoso. Para entrar nesse grupo, era preciso fazer uma série de julgamentos de aceitação para que esse novo membro fosse aceito no grupo. Esse ritual de afiliação ao grupo era feito por uma prova que exigia coragem e superação. Caso a pessoa passasse por todas essas etapas e fosse aceito como novo membro do grupo, ela então faria um pacto de sangue junto com todo o grupo, e uma vez esse pacto sendo feito, ele só poderia ser desfeito caso a pessoa morresse. Então esse pacto nunca poderia ser quebrado, e caso ele fosse quebrado, teria consequências graves. Nunca ficou muito claro quais seriam essas consequências para a quebra desse juramento, mas aí a gente vai entender um pouquinho mais à frente o que isso poderia acarretar nas vidas dos membros que decidiam sair da seita. Os membros desse grupo tinham o hábito de fazer o uso contínuo de bebidas alcoólicas e drogas. Então todas as pessoas que queriam participar da seita eram obrigadas a também fazer o uso de substâncias como drogas e bebidas alcoólicas. E por conta do constante uso de bebidas alcoólicas e drogas, e também por sempre se encontrarem à noite nas ruas da periferia de Milão, o grupo eram vistos como traficantes, mas na verdade eles eram apenas uma seita que tinham o seu ideal próprio e também tinham suas próprias regras. Depois de um tempo se encontrando ali nas ruas da periferia de Milão, o grupo passou a frequentar, fazer suas reuniões no Parque Sempione e na feira de Singalia. Sobre o efeito de álcool e drogas, o grupo faziam invocações, faziam rituais, utilizando pentagramas, utilizando o número 666 e também outros símbolos, como o símbolo da cruz invertida. O grupo também tinha o hábito de praticar sessão de tortura entre os membros do grupo
e abusos que causavam dores físicas enormes. Em uma dessas sessões de tortura, o Fábio apagou em seu próprio corpo bitucas de cigarro, enquanto o Ero mordia o seu pescoço. Já em uma outra sessão, o Paolo estava bêbado e sob efeito de drogas, andando pelo um trilho de um trem e gritando frases sem sentido. A polícia chegou a encontrar o Paolo e levá-lo de volta até a sua casa, e o Paolo disse que ele estava fazendo tudo aquilo como uma tentativa de suicídio, meses depois de perder a sua irmã e o seu pai. Em janeiro de 1998, por volta da meia-noite, Michael Topes, pai do Fábio, que era integrante da seita, teve um pressentimento com seu filho e decidiu sair pelas ruas de Milão para procurar por ele. Ele decidiu então ir até um bar onde era costume do filho frequentar com o pessoal, mas chegando lá, o filho não estava. O pai do Fábio então tenta procurar por Chiara, de 19 anos, que era uma amiga do filho Fábio e também era membro da seita, mas ele também não consegue localizar a Chiara. Ele foi atrás do Andrea para tentar conversar com ele e perguntar se ele saberia onde estava o Fábio, até porque o Andrea era o melhor amigo do Fábio. O Andrea apenas diz que Fábio fugiu junto com a sua amiga Chiara para o Chile. O pai do Fábio nunca acreditou nessa versão, até porque ele acredita que o filho dele jamais fugiria com Chiara, uma amiga dele, e por 6 anos o pai do Fábio continuou procurando por ele. Na sexta-feira de 23 de janeiro de 2004, o Andrea recebeu uma ordem do Nicola para assassinar a Mariângela, que também fazia parte da seita e era uma ex-namorada do Andrea. E como justificativa para o assassinato da Mariângela, eles disseram que ela sabia muitas informações sobre o desaparecimento da Chiara e do Fábio. Então o Andrea liga para Mariângela, convidando ela para jantar na sua cabana, com o pretexto de devolver uma fita dela que estava com ele. A Mariângela aceita o convite e vai até a cabana encontrar com o Andrea. Assim que a Mariângela chega na cabana, ela e o Andrea começam uma discussão e durante essa discussão o Andrea saca uma arma e dá 2 tiros no rosto da Mariângela. Tudo isso enquanto a Elizabeth, uma menina de 18 anos, que é a atual namorada do Andrea, estava na cozinha preparando algumas drogas para eles. Mesmo com os 2 tiros no rosto, o Andrea percebe que a Mariângela ainda estava viva, então ele liga para o Nicolas pedindo ajuda. Nicolas pega o seu carro e dirige até a cabana. Chegando na cabana, o Nicolas leva o corpo da Mariângela até a estufa e lá ele termina de assassiná-la com golpes de pá. Nicolas volta para dentro da cabana e diz ao Andrea que era para ele enterrar o corpo da Mariângela, se livrar das roupas sujas de sangue e jogar o carro dela em um rio que tinha ali próximo. E depois de tudo isso, o Nicolas volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. No sábado pela manhã, depois de enterrar o corpo da Mariângela, o Nicolas dirige o seu carro e a Elizabeth dirige o carro da Mariângela em direção ao rio Villorese. Mas por conta da grande quantidade de drogas que os dois tinham utilizado, a Elizabeth, enquanto estava dirigindo, começa a passar mal e para o carro no meio do nada. O Andrea, então, sai do carro dele e vai até o carro ver o que aconteceu com a Elizabeth, e quando ele chega lá, ele encontra ela passando muito mal. Ele ficou muito nervoso, muito chateado com aquela situação, começou a brigar com a menina ali, mas ao invés de levá-la para o hospital, ele decide ir para um estacionamento que estava ali próximo e tentar pedir por ajuda. Mas naquele dia era um sábado e todas as ruas estavam desertas, até porque eles estavam num lugar afastado e num lugar onde tinha muitas empresas. Então ele entra nesse estacionamento de uma empresa e começa a gritar pedindo por ajuda. A polícia chegou no local e perguntou o que estava acontecendo e logo eles perceberam que o jovem estava totalmente drogado, falando coisa com coisa e só conseguia dizer o seu nome. E a sua namorada estava no carro passando muito mal. Então a polícia leva os dois para o hospital e durante a ida para o hospital, o Andrea conta aos policiais que ele e a sua namorada foram atacados enquanto estavam sozinhos em uma área afastada. Assim que a Elizabeth chega no hospital, ainda sob efeito de drogas, ela começa a dizer algumas frases que inicialmente não fazem muito sentido, então os policiais começam a prestar atenção no que ela está dizendo e conectar uma frase na outra
para conseguir entender o que a Elizabeth estava tentando dizer. Ela começa a falar alguma coisa sobre morte, sobre assassinato, sobre uma garota chamada Mariângela e sobre uma tal de uma cabana. Então a polícia começou a prestar um pouquinho mais de atenção no que ela estava falando e descobriu que ela estava se referindo ao assassinato da Mariângela que aconteceu na cabana. Os policiais foram até a cabana e encontraram o corpo da Mariângela enterrado na estufa e descobriram também que a menina foi enterrada enquanto ainda respirava. Assim que a polícia descobriu o corpo da Mariângela no chalé, e o chalé era do Andrea, eles começaram a questioná-lo e ele disse que tinha cometido o assassinato de fato, mas que só teria cumprido as ordens dadas por Nicholas sobre ameaça de morte e depois de fazer muito uso de drogas e que tudo aquilo fazia parte de um ritual que a sua seita praticava. Nicholas também foi interrogado, mas ele disse que quando chegou na cabana, a Mariângela já estava morta e que ele não teve absolutamente nada a ver com todo aquele plano que foi arquitetado e cumprido pelo Andrea. Assim que a polícia chegou na parte de dentro do chalé, eles encontraram muitas velas, símbolos para rituais satânicos e muitas imagens. A polícia também achou uma mala de couro preta que dentro continham restos de cabelo, unhas e um caderno. Dentro desse caderno tinham muitas teorias, como se fossem rituais que o Andrea mesmo tinha escrito, e também tinham muitas palavras soltas que se repetiam. Quando Michael Toles, pai do Fábio, soube que o Andrea tinha sido preso pelo assassinato da Mariângela, ele decidiu ir até a polícia e contar sobre o desaparecimento do seu filho Fábio e da sua amiga Chiara. Achando que talvez os crimes estariam conectados, Andrea decidiu colaborar com os policiais durante o interrogatório e confessou o assassinato de Mariângela e também o assassinato da Chiara, mas disse que executou com a ajuda do Mário e do Pietro, que também eram membros desse grupo. O Andrea disse que a Chiara e o Fábio estavam querendo sair do grupo e, conforme o pacto firmado, eles não poderiam deixar o grupo a não ser que estivessem mortos. Então, na noite de janeiro de 1988, o grupo atraiu Fábio e a Chiara até uma mata, dizendo que iriam executar um ritual de saída da Chiara e do Fábio. Eles levaram os dois até uma mata fechada, onde 2 dias atrás, 2 outros membros do grupo já haviam cavado 2 covas. Então, assim que eles chegam até o local, eles posicionam a Chiara e o Fábio, cada um em direção a uma cova, e golpeiam os dois com golpes de machado e faca. A Chiara foi golpeada 64 vezes e o Fábio foi golpeado 18 vezes. Então, no dia 18 de maio de 2004, o Andrea levou a polícia até a floresta, onde 6 anos antes havia cometido o crime contra o Fábio e a Chiara, levando os policiais até o corpo dos dois. O Andrea também contou que todos os rituais praticados pelo grupo eram extremamente fascinantes e atraentes, porém eram rituais extremamente perigosos, que facilmente podiam acabar em um acidente muito perigoso ou até mesmo em morte, mas que todos os membros do grupo estavam de acordo e sabiam dos riscos. Todos os membros do grupo eram obrigados a participar de todos os crimes e de todos os rituais feitos pela seita. Inclusive, o assassinato de Chiara e de Fábio também eram obrigatórios. Os membros que se recusavam a participar ou que não apareciam nos dias do ritual ou do crime eram punidos de uma forma bem severa. Andrea Bondade foi uma dessas membros do grupo que não apareceram no dia do assassinato de Chiara e Fábio, e por conta disso ela foi condenada e deveria cometer o seu próprio suicídio. O grupo preparou um coquetel de drogas pesados e mandou que ela tomasse esse coquetel a fim de induzir o seu próprio suicídio. Mas ela não teve coragem de tomar aquele coquetel, então o grupo disse para ela que se ela não resolvesse essa questão, eles iriam resolver de uma forma ou de outra, e que ela tinha visto o que tinha acontecido com Chiara e que ela tinha um prazo para cumprir
com a sua sentença. Até que no dia 21 de setembro de 1988, depois de muitas ameaças do grupo, ela foi até uma boate onde bebeu e fez uso de drogas. Depois de sair da boate, ela pegou seu carro, dirigiu o mais rápido que conseguiu e bateu de frente com um muro, morrendo na hora. Entre 1996 e 2004, o grupo foi suspeito de outros casos de assassinato, de desaparecimento e de mortes suspeitas de membros do grupo ou de pessoas que tinham alguma relação com eles. Entre essas pessoas estão Christian Figério, de 23 anos, que desapareceu e nunca mais foi encontrado. Andrea Ballarin, de 21 anos, que foi encontrada morta. Ângelo Lombardo, de 28 anos, que o seu corpo foi encontrado carbonizado. Doriano Mola, de 26 anos, o corpo do Doriano foi encontrado na mesma floresta, na verdade na mesma região ali onde os corpos de Fábio e de Chiara foram encontrados. Luca Colombo, de 21 anos, Alberto, de 18 anos e Antônio. Todos eles eram membros ou amigos e pessoas próximas de membros da seita. Alberto, Doriano e Denis tiveram as suas mortes declaradas como suicídio. Porém, acredita-se que o grupo foi responsável por essas mortes, induzindo o suicídio dessas pessoas, assim como fez com Andrea. O grupo foi condenado de fato por 4 crimes e 18 crimes não podem ser provados como de responsabilidade desse grupo. Em 22 de janeiro de 2005, o grupo foi a julgamento. Andrea foi condenado a 30 anos de prisão. Nicolas Sapone foi condenado a 2 prisões perpétuas. Paolo Leone e Marco Zampolo foi condenado a 26 anos de prisão. Elizabeth e Aaron foram condenados a 24 anos de prisão. Mas no mês de julho de 2006, o Tribunal de Milão resolveu rever algumas das sentenças. Então, Andrea, que tinha sido condenado em 2005 a 30 anos de prisão, agora passa a ser condenado a apenas 20 anos. Em 2007, o tribunal também resolveu reajustar a pena dada para Nicolas Sapone e também reviu a prisão do Paolo Leone, que antes era de 26 anos para agora de prisão perpétua. Elizabeth, que havia sido condenada a 24 anos de prisão em 2005, em 2007 teve o seu novo julgamento e foi condenada a cumprir a 23 anos de prisão. Eros, que em 2005 tinha sido condenado a 24 anos de prisão, em 2007 teve o seu novo julgamento e foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Já o Marco Zampolo foi condenado a 29 anos e 3 meses. O Pietro, depois de cumprir 7 anos da pena que tinha recebido, conseguiu a sua liberdade em 2013. Mário Marcione, depois de cumprir 13 anos da sua pena, conseguiu a sua liberdade em outubro de 2017. Andrea Volpi, depois de cumprir 16 anos da sua sentença, conseguiu a sua liberdade em 14 de março de 2020. Já para Elizabeth foi concedida uma semi-liberdade para que ela conseguisse terminar os seus estudos. O Andrea disse que ele acreditava muito que estava fazendo um trabalho que ele tinha sido designado a fazer e que na época sentia muito prazer em provocar o sofrimento das outras pessoas. Ele disse também que provocava dor e arrancava o sonho das pessoas e que isso ficará em sua mente por toda a sua vida. Esse foi o caso de hoje, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o conteúdo e também de se inscrever no canal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!